Bem-vindos e bem-vindas a mais um De Verde CNPJ, dessa vez com o apoio do Nubank PJ. Eu tenho o prazer de conversar hoje com a Renata Vanzetto, que é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, a gente tem alguns amigos em comum, né? Não te conhecia pessoalmente, eu tenho muitos amigos em comum com ela, e eu tava falando que eu vou ter uma aula hoje. Porque ela é uma das empresárias que eu mais admiro no meu setor, né? Que é o de restauração, hospitalidade, enfim. Vou aprender muito contigo hoje. Rê. Me conta, quantas operações você tem hoje? Tenho eu sou São time, bastantes. eu sou time Matilda, eu tava te falando que eu sou time Sim, Matilda. gostei de saber. Ó, hoje a gente tem os buffets Vanzettos, Ilhabela e São Paulo, que a gente faz eventos, casamentos, enfim, festas. O restaurante Pescadora na Ilhabela, que era o Maracutai, que eu vendi para Pescadora. E aí todos os restaurantes de São Paulo, que são 7. E a Mercearia Maravilha, que é o novo projeto, que é a minha lojinha. Não, fora que você produz conteúdo, você dá Blogueira nas aula, horas vagas, você sim. dá aula, Às vezes, sim. tem Sim, que gerir toda palestras, essa aula, rola tudo família e isso. tudo mais. E bastante E família. palestra também? Sim. Uau. Bastante coisa. Ó, e você começou como? O teu primeiro restaurante, o Maracutai, você tinha 17 anos quando você começou a mexer com Sim, ele? eu tinha, na verdade, quase 18 na Ilhabela, né? Eu fui criada na Ilhabela, nasci em São Paulo, mas fui criada lá. Minha família toda mora lá, hoje em dia. E aí a gente abriu, foi o primeiro restaurante, foi o Maracutai, com a minha família. Foi bem, meio que despretensioso, meio que uma brincadeira. Que Projeto rolou. da família. Sim, Teu pai e tua mãe trabalhavam com o quê? Meu pai, a história deles é engraçada. Meu pai tinha 1 milhão de coisas em São Paulo, e aí largou tudo e foi tentar uma vida maravilhosa na Ilhabela e quebrou completamente. E minha mãe, nisso aí, né, eles tinham uma vida super boa em São Paulo e tal, e aí lá ela teve que se reinventar. Ela era modelo, virou paisagista na ilha, e meu pai foi para um ramo de marina de barco. Tanto que hoje o restaurante, né, o Pescador, é dentro da marina de barco dele, que era uma garagenzinha de barco quando começou o Maracutai. Mas e a gastronomia na tua vida? Então, a gastronomia na minha vida surgiu justamente porque meus pais nunca cozinharam nada, nem fazer um ovo Eu não frito. sei fazer um omelete na Então, vida. meus pais Sei fazer são um ovo essas mexido. pessoas, entendeu? Nada. E eu sempre fui uma criança que gostava muito de comer. Muito. E um paladar exótico, diferente. E era um pouco revoltante os jantares da minha casa. Em casa, o jantar era pão, queijo e mortadela, sabe assim? E eu brinco que eu comecei a cozinhar justamente porque eu gostava de comer e eu tinha que me virar. Foi meio assim, zero influência de pai e mãe, zero. Eu tive muita influência da minha avó, que era uma cozinheira simples, de mão cheia, arroz, feijão, bolo, brigadeiro, bolo de fubá, que me ensinou toda a base, né? A figura que eu tenho, assim, de influência mesmo é minha avó e não meus pais na Você gastronomia. cozinhava com ela? Sim, sim. Os meus pais se separaram quando eu tinha uns, sei lá, acho que uns 7 anos, alguma coisa assim. E nessa coisa esquisita de casa, divide casa, vende, sabe? Esse rolo de separação, a gente foi morar com a minha avó. Eu, minha mãe e minha irmã. E foi aí que eu comecei a cozinhar. Aprender a picar uma cebola, descascar um alho, fazer um feijão, fazer um bolo, bem novinha, assim. Mas e daí pro restaurante? Então, Porque você abriu ele com a tua família. com uns 10, 11 anos, eu comecei a ficar meio, tipo, habitolada nesse assunto. Eu só queria saber disso, só queria cozinhar e tal. E comecei a ficar muito curiosa, a ler livros, ver programas de TV. E comecei a fazer jantares na Ilhabela, para Com amigos dos meus 11 pais. anos. Com 12 anos eu comecei. Uau. Então, eu era lá, menininha, novinha, filha da Silvia e do Renê, que ia na casa das pessoas cozinhar. Então, fazia o aniversário do cara X, fiz o Réveillon na casa do não sei quem. Sabe assim? Sei. Fiz um... Banqueteira. banqueteira com 12 anos. Fui fazer um jantar que eu falo que mudou minha vida, que foi... não sei se você conhece a Lúcia Faria, que tinha Eu um sei restaurante, quem o é. Alute. Ela tinha uma Sim. casa na ilha e ela foi fazer a inauguração da casa dela. Ah. E fui lá, eu tinha acho que 13 anos, fazer o jantar. Você Chegou pirralha nela... de 13 anos, banqueteira. Uma metida, né? Fui fazer um jantar na casa dela. Ela ficou sabendo, falou: oi, me deram seu telefone e tal, soube que você faz jantares aqui na ilha, estão fazendo inauguração na minha casa. Falei, tá bom, vambora. Fui lá fazer. E você cobrava bem. Bem, não, eu cobrava. Mas Não você sei se era cobrava. bem, mas eu cobrava, claro. E aí foi muito engraçado, porque no jantar dela, tinham várias pessoas da Ilhabela e tinha o pessoal do Yacht Club e tal, e foi aí que, tipo, eu estourei na Ilhabela. Porque aí várias pessoas me conheceram e eu comecei a fazer muitos jantares o tempo inteiro, eu tinha agenda lotada. Foi aí que eu meio que entrei na vida profissional da cozinha e nunca mais saí.
E você estudando ainda? Estudando, claro, E em algum estudando. momento você desencanou, falando, eu vou seguir aqui esse caminho? Ó, aí eu terminei o terceiro colegial na Ilhabela, né, estudei, terminei o terceiro colegial, tal, e eu pus na minha cabeça que eu tinha que ir pra Europa de qualquer jeito, que pra eu virar uma chefe de cozinha boa, eu tinha que ir pra Europa, sei lá, enfiei isso na minha cabeça e fui. E tinha? Cara, na minha história, acho que sim. Por quê? Eu não fiz faculdade. Quando eu voltei, a ideia era fazer faculdade, que eu não fiz. Uhum. A minha faculdade foram os 6 meses que eu passei ralando na Europa, ralando. Menor de idade, ilegal, sem falar língua nenhuma, sem dinheiro. Foi uma baita experiência, não só profissional, como pessoal, sabe. Eu acho que aquilo me deu uma bagagem gigantesca. Eu não sei se cabe na história de todo mundo, eu não acho que hoje, se eu vou dar um conselho para um estudante de gastronomia, tipo, se você tem que ir pra Europa, talvez eu não falaria isso, sabe. Mas ali, pra mim, sim. E eu fui, me dei muito mal, não consegui emprego, passei maior perrengue de grana, nossa, mil coisas ruins no começo, mas depois muito bom, porque eu consegui, enfim, entrar num restaurante na França que eu queria tanto, do Tonhão, um chefe brasileiro que morava lá, que era da Ilhabela, que tinha se mudado pra França. E foi uma experiência surreal, animal e, enfim, e me deu toda a bagagem que eu precisava. Voltei e abri o Maractai, que foi meu primeiro restaurante. Com a minha família, com a minha mãe, com a minha tia Rejane, com meu pai, com a minha irmã, blá-blá-blá. Você conseguiu juntar todo mundo, inclusive Pais com pais separados. separados. Pais separados. Viemos para São Paulo, trouxe o Maracutaí para São Paulo, e aí a gente vendeu um pouquinho antes da pandemia. E aí tem todo o grupo que é hoje em dia, né? O Ema, Miado, Moquifo, tal, tal, Uhum. tal. Só que meus pais ainda são sócios lá do Pescador. E você ficou na Europa e você estagiou no Noma, né? Sim, mas não foi dessa vez. A primeira vez que Aí eu fui na pra primeira. Europa foi trabalhar, assim, comecei na louça, aquela história Sei. toda. Voltei, abri Maracutaí, e aí, no meio, assim, desse projeto do Maracutaí, eu fui percebendo que não era mais aquilo que eu queria fazer. O Maracutaí tinha uma pegada muito asiática, uns pratões grandes, Eu tal, tal, me lembro. tal. E eu achava que não era mais aquilo, sabe, não era mais a minha cozinha, Eu tal, me e lembro eu muito da decoração do que maracutaí. minha mãe, né, minha Era mãe. exuberante, né, Sim, muito over, colorida. estampa colorida. Eu me lembro disso. E eu comecei meio, sei lá, meio que me encontrar ali num projeto com mais minha cara do que da minha família, Uhum, sabe. uhum. Bom, aconteceram várias coisas pessoais nesse meio, eu perdi um namorado, noivo na época, tal, entrei numa loucura de pintar, entrei pra esse mundo, sei lá por quê, do nada, porque até então eu só cozinhava, 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 comecei a pintar. E aí surgiu essas coisas dos quadros de Ema, meio que eu não sei nem explicar até hoje. E quando eu vi, eu tinha mais de 50 quadros de Ema no meu quarto e eu falei: "Vou abrir um restaurante chamado Ema". Foi isso. E aí eu queria ter uma cozinha de autor, me encontrar mais, ter um projeto com mais minha cara. E aí eu fui estagiar no Noma. E aí o Ema aconteceu, e aí eu vendi o Maracutaí, e aí eu abri o grupo M, que são esses vários E você todos. sabe de uma coisa? Quando eu passo na frente do grupo, dos restaurantes que são na Bela Sintra que eles estão, né? Sim, Bela Sintra. Quando eu passo assim na Bela Sintra, eu vejo são 5 ou 6, um colado com o outro, e eu não te conhecia. Te conhecia só por pessoas que a gente tem em comum. Uhum. Mas eu olhava para os restaurantes e falava assim: "A Renata deve ser uma pessoa muito da hora", porque você percebe que os restaurantes eles têm muito de você, né. Você percebe que eles É o têm que eu uma energia. tento. Que É, bom, fico que feliz. tem alguma coisa, que eles têm a cada um a sua personalidade, cada um tem o seu sua maneira de ser, Aham. mas que tem alguma coisa que você consegue conectar Que liga eles, né. todos eles. Quando você está desenvolvendo produto, você começa por uma: "Eu não consigo, eu acho que a gente precisa ir para um produto tipo lanche ou sanduíches rápidos", Uhum. ou "Não, a gente precisa ir para comida asiática agora". Como que se desenvolve produto? São alguns fatores. Eu sou muito ligada à tendência, a tudo que tá acontecendo no mundo. Então, assim, eu já vi vários chefes e pessoas que têm restaurante e falam: "Não, é o que dá na telha, é o que eu gosto". Não, eu realmente admito que eu também tenho um olhar para o que tá acontecendo, sabe. Hum. Tipo, questão da cozinha, né, de tá saturado, uma coisa de alta gastronomia, por exemplo, eu tô vendo essa tendência lá fora, eu viajo, vou pra Nova York, vou pra Paris, eu tento ficar bem atualizada em tudo que tá acontecendo e, claro, né, em paralelo a isso, vontades e desejos meus também. Por exemplo, Matilda. O Matilda surgiu, numa época que eu comecei a ver que começou um movimento pelo vegetariano, pelo vegano, e eu pensava: "Pô, você vai nas hamburguerias de São Paulo, é tudo carne, junk, bacon". Ainda não tem muito isso.
Pô, mas abrir uma hamburgueria vegetariana, não conheço nenhuma que tá bombando lá fora. Meio que analisando isso, eu, pô, vou abrir uma lanchonete junk com nuggets, bacon, hambúrguer, mas eu vou ter a opção vegetariana, eu vou ter a opção vegana, eu vou ter o milkshake, mas eu vou ter também o de avocado sem lactose, sabe assim? Mas quando você encontra, por exemplo, "Não, é isso que eu vou servir. Aham. Eu entendi exatamente onde que você vai encaixar teu produto". Aí você vai pra cozinha e você começa a desenvolver o produto. Não? Não, isso é curioso, mas olha só, eu me intitulo cozinheira, eu sou cozinheira, a coisa que eu mais amo na vida é cozinhar. A coisa que eu mais amo é, tipo, criar cardápio, bolar, ir pra cozinha, provar, fazer teste, tal, tal. Mas muito dos meus projetos começam na parte visual, identidade, depois eu vou pro cardápio. Por exemplo, Matilda, eu criei a Matilda antes, que é a figura, a personagem, Sim. do que o próprio cardápio. Você que criou, você que desenhou? Eu desenho, mas eu sempre contrato uma agência pra pôr no Pra papel o refinar. que eu penso. Eu busco todas as referências, Pinterest, blá-blá-blá-blá, crio todo um conceito e passo pra agência Finalizar. finalizar, mas todas as minhas casas, todas as identidades, por exemplo, a Matilda tem a Matilda, que é uma menina, né, que a gente até brinca quem é a Matilda, aí tem o gato do miado, tem o Mico do Mico, a Ema do Ema. Esses personagens dos restaurantes, o Pinguim da Mercearia Maravilha, eu que idealizo e crio e muitas vezes desenho todos. E é um imaginário meio infantil, né, acho que é um Muito pouco também por infantil, causa da tua fato de muito. você ser Sim. mãe, né, Tem, é tem muito uma infantilidade, e um humor, assim, um pouco por trás. e eu acho que a gente tem uma vida um pouco parecida no sentido de que eu também tenho muita operação e as operações são muito distintas. Sim, E quando você tem muita operação, você sempre tá resolvendo problema. sempre, só BO, É só só BO, BO, só te só, sobra BO, porque só. quando chega até você, as Não, pessoas já têm o sentido de que assim: "Não, vou preservar a agenda da Renata ou do é, Facundo, não vou procurar à vou toa, tentar vou resolver, tentar né. resolver", mas quando chega em você é porque a corda Deu estourou. ruim, deu ruim. Eu sinto que hoje em dia as coisas não me abalam mais tanto que nem me abalava. Antes, chorava. Nossa, tinha crise de ansiedade, passava mal. Hoje em dia, eu acho que eu fiquei meio casca grossa para os BO, sabe, tipo, cliente mal Não, educado. porque com 7 é impossível É, tá tudo indo bem o tempo é inteiro. difícil. Pelo Você menos eu tem não tô você eu tô falando do meu caso. Não, não, Eu mas tenho 2 ou 3 que são hits, sim. 2 ou 3 Aham. que andam meio Não, de claro, lado, mas estão normal. bem ok, um ou Sim, 2 que estão precisando de muita atenção, sim. e os um ou 2 que estão precisando de muita atenção, sugam toda a minha alegria. Sim, claro, a gente tem os hits que, meu, nossa, case de faturamento, "bá-bá-bá", e tem os que Estão andando meio de lado, que tudo sim, você precisa dedicar atenção, porque aqueles é, que estão funcionando, tá tudo bem, a gente até para de se preocupar tanto, sim. né, a gente fica mais Mas eu acho preocupado que com uma coisa que move a gente até indiretamente tá aí, sabia? Você ter uma operação que não tá tão boa e você ter esse desafio de transformar ela em boa, ou pelo menos pelo equilibrá-la, menos né. equilibrar, é o diferencial, sabe? Quando a operação vai mal, ela tem um potencial de derrubar todas as É, outras. tem que tomar muito Isso me cuidado, gerava muita ansiedade, tem que tomar muito porque, cuidado. eu era pautado pela operação que não estava indo Sim, bem. sim. E tem casos em que você errou. Sim, E é claro. difícil de você Bom, eu pensar em fechei dimensionamento eu de tive o Lambisgoia na Ilhabela, que foi o único lugar que eu fechei, não deu certo. E acontece, né, que é um outro grande desafio do empreendedor, saber a hora de parar. E não é só fechar uma casa, eu crio muitas ações dentro das casas hoje em dia, né, então eu falo que o meu papel no grupo é esse, inclusive, criar. sinergia, Então você diz? os restaurantes vão ficando velhos, vão abrindo coisas novas, né, e se você não tá ali fazendo coisa, criando, daqui a pouco você tá assim. Então hoje o meu papel é criar. Então eu crio, vou dar um exemplo, o Mukifo, hoje é uma das nossas melhores operações, delivery presencial, o Mukifo voa, é uma fila de espera, final de semana é uma coisa louca, tal, tal, tal. Teve um mês que eu senti que já não estava bombando tanto o delivery, eu falei: "Epa, vamos criar alguma coisinha". Fui lá e criei o Muquifinho, que é comida o delivery do Muki foi uma operação muito forte, então eu criei um delivery para bebês. Na época, minha filha era nenezinha, fiz um delivery de comida sem sal natural. Uhum. Muquifinho dentro do delivery do Mukifo. Bombou, estouro, voltou, faturamento. Então eu ia sair de licença por causa do nascimento da Suri. O que que eu fiz? Criei 2 lanches novos no Matilda, mas não foi, criei, pus no cardápio. Não, criei, pus no cardápio, fiz um vídeo explicando, mostrando, mandei pra blogueira, blá-blá-blá. Então, eu crio essas ações dentro das minhas próprias casas
pra também não deixar cair, a peteca cair. Só que às vezes a própria ação também não dá certo. Então eu tô ali pra criar prato, pra criar ações, pra criar produto, desde um sanduíche novo a um combo da Páscoa no Matilda, um menu executivo no, sei lá, novo no Miado, a uma caixa de esfirras do Mico, sabe? E deve ser muito louco, né? Porque como você é chefe, você criou o cardápio e você delega esse cardápio para outros chefes, hoje em dia deve ser uma coisa muito. Eu tô me colocando no seu lugar, eu não sei se é isso. Meio angustiante você ir comer todos os dias em um restaurante diferente e não era a tua intenção, de repente tem alguma coisa que tá Ai, desequilibrada, boy. de repente tem algum produto que Isso não me tá. mata. Hum, Isso é muito louco, porque faturamento, sei lá, pode estar eu estourando a também. bomba e ai, vai dar certo. Eu sou meio assim. Agora, eu vou lá, crio o prato, vou na cozinha, treino eles, a gente faz ficha técnica, a gente tira foto, eu provo, babá. Passa uma semana, eu chego lá e o prato é totalmente oposto do que eu criei. O pepino era pra cortar em lâmina, tá em cubo, eu era na cumbuca tal, desse tamanho, tá no prato tal. Isso eu Eu fico fico doida. imaginando, porque eu quando eu vou Isso nas me op dói. é porque você é parte tua, É, né. é. É uma parte tua muito importante, você não tá colocando aquele pepino laminado por uma razão, Sim, né, sim. tem uma razão daquele pepino E, tá ou e você acredita que tem pelo sim, menos. E não tem. importa, tem. E é difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso, e muitas vezes a equipe, assim, troca porque é mais fácil, ou porque não, mas dá igual, lâmina ou cubo dá igual, Não, e tem muito sabe? turnover dentro do nosso es Sim, do nosso muita da nossa rotatividade. indústria, né, as pessoas Muito, saem, muito. chefe toda eu tenho esse problema com chefe o tempo inteiro. É, Tenho que trocar de chefe ou sim. algum restaurante que vai abrir A gente tem uma equipe de RH dentro agora do aham, do grupo, grupo. que me ajuda muito. Eu não consigo entender como eu sobrevivia sem eles. Não sei, não lembro. É tipo como a gente andava sem o Waze, sabe assim? Eu Sei. não sei. Mas eu tenho, hoje em dia, uma equipe de RH que me ajuda muito. Faz a contratação, faz demissão, faz essa seleção de pessoas. E os meus gerentes fazem os treinamentos. Mas, por exemplo, vou trocar cardápio no EMA agora. Aí eu vou lá, treino toda a cozinha. Eu tô à frente disso também. Mas eu diria que é uma das partes mais difíceis. E quando que você percebe que chegou o momento de você montar um novo restaurante? Porque se você usa os restaurantes como laboratórios de construção de produto, né, Uhum. pelo menos eu tô Sim, interpretando dessa sim, maneira. Você vai criando dentro das tuas estruturas. Quando você percebe que é hora de criar uma estrutura somente para um novo produto que sim. você pensou? Tipo: "Ah, eu vou criar uma sorveteria", você montou o empório hoje. "Não, mas acho que chegou a hora de Da montar uma sorveteria. sorveteria", ou chegou a hora de montar um café. Quando que chega esse momento? Eu acho que é oportunidade também, de ponto. Às vezes vaga um ponto ali do meu lado, às vezes eu não tenho esse ponto. E tenho um projeto e tenho vontades, E por que sabe? sempre no mesmo lugar? Por que Porque esse território? Meu, família Mancini. família Vanzeto, total. Meu, eu não consigo me imaginar dando conta de tudo, indo pra lá e pra cá. Porque, tipo, eu acho que, por exemplo, pra você, o grande coisa legal do seu trabalho é justamente o oposto da minha. Você vai caçando lugares e É, vai. exatamente. Isso é o legal. O meu é o oposto disso. Eu preciso estar tudo um do lado do outro pra conseguir ter a minha presença em todos, entendeu? Mas e eu fico me perguntando, cara, as pessoas vão pra uma marca única, e aí eu acho que tem também umas Não. As não, pessoas fazem muita reserva também. Vamos, tipo, vamos pro EMA porque vamos jantar no vamos EMA. por Mas também acontece, chega no Megusta, tá lotado, aí vamos andar até o Muquifo, entendeu? Rola de tudo. Rola um destino certeiro e rola, ai, vamos pegar um Uber até a Bela Sintra e ver qual restaurante da Vanzetta dá pra sentar, sabe? então às vezes se aparece um ponto, você vai criar. Vou. Tem Mas ainda assim, ponto na rua? então, é isso que eu ia falar. Por exemplo, apareceu um agora. Jura? Sim, eu já pirei nos projetos, falei: "Nossa, isso", eu já tinha 1 milhão de ideias, o que que eu não tenho ainda, o que que cabe aqui nesse quarteirão, que só que aí começa, né, aí foi um aluguel absurdo, numa metragem que, né, pelo metro quadrado muito maior Porque do que eu também vão pago. falar: "Vou mandar pra Vanzetto, que a Vanzetto vai pagar o aluguel que eu pedi". Exato. Não, não vou, entendeu, porque eu também não sou burra. Então, assim, eu dou uma analisada ali, já aconteceu de surgir ponto no quarteirão e eu não pegar. Você tem um monte de operação na tua Puta, cabeça que muito. você Muito, queria? eu sou Eu também amo o puta, eu saco projeto. isso, Eu sério. amo. Ai, que É um inferno. É inferno, uma né. merda, porque a gente fica Porque daí você fica é tipo, é. eu tenho um amigo que tem uns embriões congelados, e eu fico olhando pra ele e falo: "Cara, os embriões estão congelados, você não vai eles não vão existir", que é mais ou Você menos a quer sensação que eu tenho das minhas ideias que não eu foram também. Eu executadas. tenho muito isso.
Cadê? Ele não vai existir? Tipo, eu fico nessa piração que eu tenho que pôr em prática o que tá na minha cabeça. Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que mostrar para as pessoas, eles têm que ver aquela coisa ali, física, Porque de sabe? repente essas ideias ficam te assombrando por anos, né? Sim, Eu opa. tenho um projeto assim que eu vou executar esse ano, que é um projeto de 7 anos, que A estava me Mercearia assombrando. Maravilha é um projeto de anos que eu fico nessa. Ixi, troquei 1000 nomes, era Confeitaria Ridícula, aí depois foi Mama Vanzeto, mudei 1000 nomes durante anos e fui desenhando e criando, aí surgiu a Mercearia Maravilha. Mas em algum momento você já começa a trabalhar no projeto antes dele existir, você já começa a fazer identidade visual, você começa a desenhar quais são os fornecedores, você começa a desenhar arquitetura, você chega a dar uma cara para o projeto, porque se você sabe que em algum momento Ele o vem? ponto vai aparecer, se você já Não, está com um projeto previamente executado, você dá um pouco de vazão também para essa não, energia criativa, não? não. Eu enquanto eu não tenho ponto, eu não vai, Não vai? não vai. Que peculiar, É, Renata, que estranho. fascinante. Eu Mas é não, eu isso. fico pirando no projeto e de repente aí aparece o ponto, eu encaixo o ponto no Sim, projeto. faz mais sentido, né. Não, eu preciso tanto que o Muquifo, por exemplo, eu tinha um projeto, não, né, não é que eu tinha um projeto, eu tinha uma ideia de tipo, pô, queria fazer uma comida de verdade, queria ter um restaurante, milanesa grandão, com parmegiana, um estrogonofe, chega de frescura, chega de ladainha, chega de menu de 25 etapas com a erva que colheu no norte do não sei sabe assim, eu estava de saco cheio de toda Sim. essa história, eu queria um restaurante, Espuminha de não sei o eh, que, ah, redução de não foi sei o que assim o lá. ápice disso. Só que aí como que o Muquifo surgiu? Eu tinha um escritório alugado na Consolação, e aí a vaga embaixo, que era tipo Depósito? um depósito que era conserto de sapato, sei lá, Uhum, de televisão, alguma coisa assim, um horror, aquela coisa nossa, um muquifo, uhum. pôs uma plaquinha desse tamanho, aluga-se. A hora que eu entrei ali, falei: "Meu, É é aqui, aqui. é aqui, comida de verdade, arroz, feijão, bife à milanesa, salada Salivo. de batata, farofa, nesse muquifo". E aí, nesse processo de locação ainda, Hum. a gente ficava chamando toda hora de Muquifo o lugar. Toda hora, meu, e será que é Muquifo? Meu, os caras do Muquifo responderam? Tipo, aí numa reunião assim com os meus sócios, falei, gente, vocês sabem que vai chamar Muquifo, né? Eles, tá louca? Eu falei, não, tem Eu que acho chamar genial. Muquifo. Imagina, mas que você tá louca, não sei o que. Eu falei, vocês acharam ruim? Vocês acham esquisito? Ah, então vai ter que chamar Muquifo. E a gente vai fazer minha avó, de 90 anos, escrever Muquifo, a palavra Muquifo, pra gente usar o logo com a letra dela, porque ela falava muito essa palavra, e porque a comida é a comida da minha avó. Liguei, vó, pega um papel, pega uma caneta, escreve aí Muquifo e pede pra tia Pati me mandar uma foto. Foi, escreveu Muquifo, tirou a foto, virou o logo e virou Muquifo. Mas assim, eu precisei do ponto, Tá vendo? sabe? Quando eu passo lá na frente e falo, essa mina deve ser legal. É um pouco disso também, né? Porque você vê a tua história sendo contada Sim, pelos restaurantes, né? Aí você tem o Matilda que é pra lanches, o Muquifo para comida de verdade, afetiva, entre sim. aspas. Que mais? Miado, que tem uma pegada asiática. Miado asiático, Aí tem o mico, que é que é um pouco mais. da história do maracutaí que você trouxe Sim, sim, e um deixou ali. pouquinho. Aham. Aí o mico mais árabe, o ema, uma cozinha mais autoral, o megusta, que é bar. Embaixo do megusta, no subsolo, a gente tem o mé, que é outra operação, outro cardápio, outro tudo. Minúsculo, tem 20 lugares. E o Matilda de Pinheiros. E agora a Mercearia Maravilha, que é dentro do Muquifo e tem o e-commerce também, Mas a cozinha é independente para cada um. para cada um. E aí eu tenho uma Gente, que confeitaria. loucura. Ah, é a confeitaria que atende todos os Exato. restaurantes. Eu tenho uma confeitaria no nosso escritório, né, que é pro lado de cá da Bela Sintra, que atende os restaurantes. E aí agora eu tenho, não, a gente sempre teve o buffet Vanzeto aqui, mas agora eu tô abrindo uma casa na Vila Madalena, para eventos maiores. Ainda não Que você vai, inauguramos. vai receber os eventos. Sim, E e como você produz tudo. conseguiu se especializar em tantas culturas diferentes de gastronomia? Como? Porque Ah, asiática, mas nada árabe. é, né, Não, nada é, autêntico, vai, vamos dizer velha assim, sei lá. escola. Nada é Não. ortodoxo. É uma interpretação e uma leitura tua. Uhum, Mais contemporânea. Mas uhum. isso é gastronomia contemporânea, é um pouco isso, né? Sim, Você com levar uma. da tua cultura e da tua história para dentro e Sim, olhar, sim. um olhar para uma gastronomia. Como que... Ah, eu acho que eu tenho uma facilidade em absorver.
como cozinheira mesmo, sabe? De comer uma coisa e conseguir replicar. Hum. E é isso, não é nada é ao pé da letra, né. Então, assim, é tudo meio que do meu jeito, tanto que eu já recebi muita crítica por causa disso. Muita, meu Deus. Tipo, no começo, ia os criticões de gastronomia e falava: "Isso não é cozinha tal, isso não tem técnica, isso não tem", e não tem mesmo. Vamos falar a verdade? Não tem. É o meu olhar, o jeito que eu cozinho pra tais coisas. Então, o próprio miado, que tem uma pegada asiática, mas, né, não se limitando igual o maracutaí, que era mais thai, o miado tem até sushi. Eu tenho o meu sushi man ali e tal. Eu acho muito mais a experiência do miado legal, do tipo, você ir lá e comer um uramaki, um sashimi e eu poder pedir um pad thai, do que isso vai ser o melhor sushi da sua vida, entendeu? Não é essa a Uhum. pretensão. A minha pretensão é fazer lugares legais e não a melhor comida, a melhor experiência da sua vida, sabe assim? E deixa eu te perguntar uma coisa, você me contou, a gente estava falando aqui no começo desse papo, que se você encontrasse hoje um estudante de gastronomia, não necessariamente você recomendaria que ele fosse para fora. O que que você falaria para alguém que está começando no ramo hoje? Não entra. Sai fora. Brincadeira, jamais. Fuja. Eu amo totalmente. Nossa, é engraçado, porque muita gente me pergunta: "Ai, Renata, você é tão ligada à decoração, à arte, a não sei o quê, por que que você fica nessa de restaurante? É muito complicado". Cara, porque no fundo, assim, com todos os desafios que a gente tem, que não é muito, a gente ama. Tenho certeza que você também é viciado nisso. Viciado em projetos, principalmente, né. São várias coisas, É uma mas eu acho que maldição em algum momento também, sim, né? sim. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante que eu acho que ninguém me falou quando eu estava começando, eu tive que aprender na marra. E nossa, eu penei muito. Que é o seguinte, eu entrei nesse mundo de restaurante, lá no Maractai, com 18 anos de idade, na Ilhabela, tal, com uma coisa muito poética, muito fazer a minha arte, fazer a minha gastronomia, fazer a minha comida, o minha casa, o meu e lindo, maravilhoso. Só que é por causa, eu acho, essa poesia excessiva que os restaurantes fecham em 2 anos no Brasil. Então, assim, é cruel, é difícil, mas é a verdade. Então, se você não entra nesse ramo, claro, você tem a sua veia artística, você quer fazer a sua comida, você quer não sei o quê, ótimo, que bom. Mas você tem que ter um olhar empreendedor, um pouco que seja, ou um sócio com esse olhar. E isso ninguém me falou no começo, então eu passei, sei lá, 5, 6 anos só perdendo dinheiro. Assim, perdendo dinheiro nem perdendo dinheiro, porque nem dinheiro eu tinha pra perder, né, assim, sem ganhar dinheiro, tendo dívidas e enfim. Porque eu não olhava um número, eu não estava nem aí se o peixe que eu estava comprando era caro ou barato, eu não estava nem aí se eu tinha que abrir no almoço de sábado, porque tinha movimento, eu queria sábado fazer minhas preparações em paz, sem ninguém me encher o saco. Então, o mundo, né, falando em Brasil, São Paulo, é um mercado muito competitivo. As pessoas abrem restaurante, assim, É impressionante. semanalmente, é chocante. As pessoas levam seus funcionários semanalmente, após treinamento e investimento em equipe. Então, assim, é um mercado meio cruel. Que se você entra nesse mercado só com essa parte Romântica. romântica, é triste dizer, mas você não vai durar. Não vai durar. Ou você tem um olhar um pouco para os números e para empreender e gestão ou você tem um sócio para isso, sabe? Agora eu fico me perguntando, você olha muito para um cliente, você fica imaginando o que que esse cliente vai querer em termos de experiência gastronômica em cada um desses Uhum. espaços? Ou você esse cliente meio fictício, ou esse cliente hipotético, ele não existe? Você fala assim: "Eu vou construir essa experiência, porque eu acho que aqui eu estou contando uma Sim. história". Como contadora de história, você Aham. pensa primeiro na história, ou você fantasia com o público que vai consumir essa história? Olha, eu acho que tudo surge de muitos gostos e desejos pessoais meus, né, e até de querer abrir tal projeto, fazer tal projeto. Então existe uma coisa, né, até que a gente estava conversando ali, você brincou, a cliente é você, existe isso. Eu uso muito eu como cliente mesma, tipo, Uhum. sabe, mas de uma outra forma, não pensando na criação do projeto, tal, mas para o projeto existir e viver, o cliente é o seu bem precioso, né, a coisa sem ele, assim, você pode ter a melhor ideia, você pode ter o melhor produto, você pode ter a melhor coisa, se você não tem cliente, você não tem mais nada. Então,
primeiro, eu aprendi a ouvir meus clientes, porque era uma coisa que lá novinha, quando eu abri, eu tinha muita dificuldade. Então, uma pessoa vinha falar alguma coisa, eu falava, não, mas isso é assim. Não, mas isso Uhum. é... Peraí, não é bem assim. A gente tem que ouvir. Pra mim, às vezes, aquela sopa, vamos supor, tem que ser tal, tal, assado. Mas se para os clientes ela tá salgada, eu vou ter que diminuir o sal. E como que se captura isso? Com Aquela história de o cliente sempre tem razão, o cliente sempre tem razão. Então, isso é a coisa que eu mais falo para minha equipe. Certo ou não, o cliente tem razão. Então, não que eu vá, às vezes, né, mudar. Eu tenho que saber filtrar também as críticas, os feedbacks, as coisas que surgem, mas é um pilar muito importante dentro do nosso grupo. E eu tento mapear um pouco nos negócios novos, né? Quem são os nossos clientes? Esse público que a gente tem, que gosta da gente, que é fiel. Se a gente abrir uma sorveteria, vai vir? Uhum. Mas se eu abrir uma lojinha no Muquifo, para a pessoa sair do ema, ela comeu o porco tamarindo e adorou o molho de tamarindo, o garçom falar que a gente vende esse molhinho lá na mercearia, será que ele vai? Será que ele desce a escada, entra em outro restaurante? Que público é esse? Então, hoje eu tenho essa consciência, Uhum. mas eu acho que também são 18 anos, né, também aprendendo e vivenciando muita coisa, Uhum. e dou um valor grande para isso e uso essa base, sim, para criar novos negócios e também para saber os próximos passos, sabe? Eu acho o que você falou, eu achei muito, muito bom, porque assim, quando o cliente ele para de se importar com você, ele fica indiferente. Sim. Enquanto ele tá te criticando, enquanto ele tá te sugerindo alguma coisa, enquanto ele tá dói no ego. Mas enquanto a pessoa tá te falando, eu acho que deveria ser assim, e faz sentido, cara, me ajuda tanto a refinar a Muito, experiência, e eu já não muito. sou mais refratário, entendeu? Antes já vinha, eu falava, ai, já vem mais um aqui me encher o saco. Agora eu falo assim, Exatamente você igual. tá se importando comigo a ponto de você entrar no Instagram ou numa DM, me mandar uma mensagem, você tá se É. importando comigo. Ô Renata, então você estava contando que em algum momento você teve que fazer essa transição de artista para empresária e que foi nessa, vamos dizer assim, maturidade que você se encontra hoje, né, como uma diretora criativa de todos os negócios do grupo, mas com um olhar muito voltado para gestão, para administração de pessoas. Quando que Sim, você se deu conta de que você precisava fazer essa transição para o papel de empresária? é muito difícil, né, a gente ter essas 2 veias, né, de criação, mas também de empreender e de olhar números. É um grande desafio, mas, né, como eu falei, eu acho que nesse mercado precisa. Esse lado mais de gestora mesmo, veio por até meio traumas e perrengues de você trabalhar, 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 trabalhar e não ganhar dinheiro e ter uma família inteira envolvida nisso, né, Uhum. querendo ou não, toda a minha família, minha irmã, meu pai, minha mãe, minha prima, minhas tias, são envolvidas de alguma forma nos restaurantes e nos buffets. E a gente tinha uma gestão muito ruim, a gente não ganhava dinheiro, ao contrário, a gente tinha sempre muitos problemas financeiros ali, mesmo com a casa lotada, mesmo com a casa cheia, mesmo com capa de revista, mesmo com 1000 reportagens, mesmo tipo, o mundo, né, assim, externo ali, quem olhava de fora, era muito legal, bombando, mas não era uma operação positiva. E aí é uma coisa que, assim, às vezes até eu fico um pouco triste, assim, de olhar e falar: "Caramba, eu tô cada vez mais no lado operacional e poxa, menos na cozinha e tal". Mas foi um pouco natural, assim, e realmente foi um caminho que aconteceu, e um caminho que eu também escolhi para crescimento, né, a gente cresceu muito e então eu acho que para crescer você precisa olhar também para outros números e fatores, né. E eu fico curioso, como que você fez esse primeiro encontro? Você falou assim: "Bom, chega de perder dinheiro, eu preciso profissionalizar essa administração, tenho que contratar um bom diretor financeiro", e você colocou toda a sua energia em contratar uma pessoa que fosse responsável pela operação. Como que você fez essa mudança Não, na prática? o que aconteceu foi, a gente tinha os Ou preciso de um maracutais. sócio, sei lá. Exato, a gente tinha os maracutais e tanto eu quanto a minha mãe que, né, liderava mais o maracutaí, a gente tinha muito essa coisa mais criativa, tal, e pouca experiência do lado financeiro. E aí foi que eu conheci o meu sócio, que é meu sócio hoje, o Guiba, que é um cara totalmente números, totalmente, zero criação, zero artista, zero. Mas é um cara que me trouxe para esse lado, entendeu? Ele sempre me envolveu muito nisso, então
fechamento do mês, Renata, senta aqui, vem ver, você olhou o fechamento, você viu quanto a gente gastou de equipe, você viu quanto a gente... Ele começou a me trazer muito pra esse lado. Então, eu acho que sempre gostei de criar, tal, mas eu sempre também gostei dessa parte de fazer dar certo. E quando o Guiba começou a me puxar pra isso, eu fui. Então, eu acho que foi na entrada do Guiba pro grupo que mudou um pouco a minha... Mudou um pouco não, mudou pra caramba a minha cabeça, sabe? Aconteceu a mesma coisa comigo. Nada como você ter alguém que te... E eu acho que essa é uma simbiose tão linda de acontecer, né? Quando você consegue juntar os contrastes e, de alguma forma, Sim. criar um ponto entre esses Não, dois. nós dois somos assim, né? Tanto que quando eu levei o Guiba no Muquifo, falei, Guiba, cara, a gente tem que abrir um restaurante aqui, olha isso. Ele olhou aquilo e falou, você pirou completamente. Esse lugar é um horror, é o lugar mais feio que eu já entrei na minha vida, é um muquifo escondido, E eu falava, Guiba, esse é o legal, vai por mim, isso é o máximo, esse lugar é o máximo. É minúsculo, a gente não tem como ganhar dinheiro aqui, é minúsculo. Eu falei, Guiba, deixa ter fila de espera. Não, precisa ter X lugares. Eu falei, deixa ter espera. Então, assim, eu trago esse lado pra ele e ele traz o lado mais, né, de gestão e tal. É isso, a gente se complementa muito ao mesmo tempo, sabe? Habitam reinos diferentes. Total, e se complementam muito. Lindo. Cara, eu fiz uma pós-graduação aqui com você hoje, Renata. Foi uma Parece, né? delícia A de pessoa que papo. mais tem negócios e Não, mas referência. você sabe que é muito solitário esse negócio, especialmente no nosso mercado. Primeiro que é solitário, poucas vezes eu tenho a chance de conversar com outros empreendedores, Sim, empreendedoras. É raríssimo, porque normalmente quando a gente se encontra é num momento social, Sim. ou, sei lá, você não fica falando de seus Não. negócios com as outras pessoas, né? Para de ser chato, não pesa na minha. Verdade. Então é muito raro você ter a oportunidade, assim, de ficar uma hora conversando com uma pessoa que sofre das suas mesmas dores. Sim. Eu não tô falando de pós-graduação para puxar teu saco. Tô falando porque realmente, para mim, me reconfortou saber que você passa por essas dores, confirmar algumas coisas que eu Sim. sinto, Mas é legal entender o mesmo. seu método criativo, juro, para mim foi uma aula. Pra mim foi uma honra ter vindo aqui, adorei o convite, obrigada. Esse foi mais um episódio do Diva de CNPJ, nessa série especialíssima com o Nubank PJ. A gente tá com uma casa nova, agora o UOL vai nos hospedar, né, nos próximos episódios do Divan, mas por enquanto a gente não está no UOL, você pode aproveitar o Divan de CNPJ na sua plataforma de vídeo ou áudio predileta, YouTube, Spotify, Deezer e por aí vai. Então, nos encontraremos na próxima semana.